Hoje, ao longo desse conteúdo denominado Metapsicologia Freudiana, vamos falar um pouco das primeiras descobertas de Freud, as suas primeiras contribuições sobre a chamada metapsicologia e vamos desenvolver, ao longo desse conteúdo, as diversas contribuições que Freud traz não só sobre um texto inicial chamado As Afasias, mas também o projeto de 1895. Acompanhe este conteúdo. Olá, ao longo desse conteúdo, hoje vamos discutir um pouco, então, sobre a metapsicologia freudiana, todas as contribuições postuladas ali no volume 1 da obra freudiana e percebermos a profundidade de toda essa concepção que Freud traz desde o início dos seus estudos. É super interessante, percebemos como esse termo metapsicologia é utilizada pela primeira vez pelo Freud numa carta dirigida a um grande correspondente chamado William Fliess. E essas correspondências, numa delas, o Freud diz para o Fliess: tenho me ocupado continuamente com a psicologia. Na verdade, com a metapsicologia. É super interessante esse termo meta, porque é algo como se quisesse nos transmitir para além. Como se estuda física e metafísica, para além da física. Psicologia, metapsicologia, para além da psicologia. Então esse texto, esses textos, esse compêndio de contribuições de Freud nos traz justamente essa concepção, para além. Para além daquelas ideias que foram postuladas, para além daquelas contribuições, para além da ciência que até aquele momento tinha, então, as suas referências, as suas determinações. A construção da psicanálise, todos nós sabemos, é uma construção que se dá por diversos acréscimos, por diversas revisões, a partir dessas concepções que vão sendo, então, estudadas. Pois bem, o Freud jamais construiu um sistema que fosse um sistema acabado, fechado ou perfeitamente coerente, sem que houvesse fendas, hesitações ou contradições. Por isso, quando realizamos uma leitura cronológica, por exemplo, das obras freudianas, nós percebemos as diversas reedições, as diversas revisões que o próprio Freud faz sobre aqueles conteúdos pelos quais ele já tinha, então, transmitido. Então, fica uma riqueza muito grande ao percebermos essa obra, justamente por essa capacidade de revisar, de rever, de reconstruir todo esse aspecto. E isso dita muito claramente sobre a prática do próprio psicanalista. O psicanalista é esse que ali, nesse contato com o seu analisando, também faz diversas reedições, percebe as suas falhas, algumas contradições, ali presentes na fala, presentes na ação do analisando e automaticamente, ao longo desse percurso, vão revisando, recriando e buscando, então, novas maneiras de se avançar. Com o contexto teórico, nós também não temos nada muito distinto que Freud faz. Vai fazendo permanentemente essa construção. Existem alguns textos iniciais, muitas vezes desconhecidos por boa parte dos leitores, portanto, para aqueles que iniciam, então, a sua jornada na psicanálise e anseiam em fazer esse estudo, em compreender melhor sobre toda essa dinâmica do psiquismo, nós temos aqui, lá no volume 1, chamado As Primeiras Publicações Psicanalíticas,
um texto muito específico chamado Sobre as Afasias, um texto de 1891, onde o Freud traz inúmeras contribuições e como podemos perceber que nesse momento pré-psicanalítico, ali um momento fundante de todas essas concepções, como que percebemos também nesta ideia já o início fundante de diversas outras ideias que se tornam eixos centrais na psicanálise. Então, o que se trata a afasia? As afasias, num sentido um pouco mais amplo, quer dizer um distúrbio da memória que, de certa forma, perturba a linguagem. E existem, assim, duas formas de manifestação da afasia, que seria a afasia sensorial e a afasia motora. Na primeira, na afasia sensorial, há uma perda da compreensão da linguagem, embora seja mantida a capacidade do sujeito de se servir da linguagem articulada. E na segunda, a afasia motora, a pessoa perde essa capacidade de pronunciar algumas dessas palavras, embora mantenha a compreensão do que as pessoas, de certa forma, dizem. É super interessante como sabemos que a psicanálise se funda a partir da fala, como ao longo de toda a construção da psicanálise, o Freud dá, não só o Freud, mas pós-freudianos, essa grande importância à fala, começando ali com a catarse, depois passando para a associação livre. E claro, como a palavra ela tem esse lugar tão marcante, tão determinante na clínica psicanalítica. Portanto, esse texto, as afasias, se torna fundamental para que a gente possa compreender esses distúrbios, que mais tarde vamos entendê-los como manifestações da própria vida cotidiana do sujeito. Naquele momento, ali entre 1891, a partir de concepções de outros estudiosos, gostaria de talvez colocar aqui Lichtenstein, Wernicke e Meinert, que são alguns dos contribuidores de Freud, eles trazem ali, principalmente o Freud, uma distinção muito rígida e bem marcante entre o normal e o patológico. Uma discussão que se torna fundamental na psicanálise, sempre percebermos essa grande diferença entre aquelas manifestações que estão dentro de um campo que poderíamos determinar como normalidade e num campo que poderíamos determinar de patológico, não somente pelas referências, por exemplo, científicas sobre a patologia, mas também sobre a forma pelo qual o sujeito se utiliza dessa espécie de fenômeno de engendramento na sua vida cotidiana.